Abra a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Nós estamos dando continuidade, olha que gostoso. Nós já trabalhamos o capítulo 1, o capítulo 2, e agora nós chegamos no capítulo 3 do livro de Colossenses, um livro que tem 4 capítulos. Nós estamos aqui hoje, a 11ª mensagem. Nós estamos aqui há quase 3 meses. E veja que interessante, nós estudamos apenas 2 capítulos. Eu quero fazer uma recapitulação rápida, só para a gente recapitular o que foi falado até agora. Paulo escreveu essa carta a uma igreja na cidade de Colossos. Essa cidade, ela ficava numa região chamada Ásia Menor, fora dos limites de Israel, ali entre Ásia e Europa. Hoje, só para você se situar, atual Turquia. Apesar da Turquia hoje ser um país basicamente muçulmano, mas boa parte das igrejas gentílicas, as igrejas que eram compostas de não-judeus, as 7 igrejas ali descritas em Apocalipse, boa parte era tudo nessa região. Olha que coisa, né? Essa igreja ela foi plantada por um servo, por um homem chamado Epáfras. Ele ouviu a pregação de Paulo em Éfeso, isso está descrito lá no livro de Atos, e ele volta para a sua cidade incendiada pelo poder do evangelho no seu coração, e ele planta uma igreja na cidade de Colossos. Essa igreja ela floresceu em um ambiente hostil, porque a cidade de Colossos era uma cidade completamente idólatra, né? Era uma cidade grega ali, com muita influência grega, e com toda a idolatria da religião grega, misturada com a filosofia. E aí nasce o gnosticismo, que é uma coisa que eu tenho falado. Mas dentro dessa cidade tinha uns remanescentes, um grupo de judeus que moravam ali. Tinha um grupo de judeus que moravam nessa cidade, e eles eram bem legalistas, como todo judeu da época. Então a igreja ela floresce em meio a esse ambiente, por isso que eu falo que é hostil. Porque de um lado você tinha uma comunidade judaica querendo impor todo o legalismo judeu, toda a prática da lei judaica, circuncisão, guardar o sábado e todas as outras práticas, guardar as datas e assim por diante. Se você ouviu a mensagem semana passada, a pastora falou sobre isso bastante. E do outro lado você tem o paganismo, né? Múltiplos deuses, uma idolatria feroz, e o conceito do gnosticismo. E essa carta, essa igreja ela floresce em meio a esse ambiente. Era uma igreja poderosa, pequena, mas ela era muito abençoada. E a igreja era composta de moradores, ou seja, as pessoas que vinham do paganismo, da idolatria, do gnosticismo e tanto do judaísmo, se converteram e começaram a participar dessa igreja. Aí Paulo, que está preso, ele fica sabendo dessa igreja e ele escreve essa carta aos Colossenses. Era a maneira que ele se comunicava com as igrejas. Paulo não fundou essa igreja, não conhecia essa igreja, mas Paulo tinha um amor por essa igreja, porque ele era o responsável pelas igrejas gentílicas, né? O que é ser gentil? Gentil é não judeu.
Então, quando fala a igreja era gentil, ela era plantada em um lugar que não era Israel e composta de membros que não eram judeus. Então, era chamado de gentios. E o apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Porque, basicamente, os apóstolos ali que começaram a igreja, eles ficaram muito na região ali de Israel mesmo. Porém, Paulo não. Paulo sai e leva o evangelho além das fronteiras de Israel, e por isso ele é conhecido como apóstolo dos gentios. E qual que foi o propósito? Por que Paulo escreve essa carta? Porque ele queria combater as doutrinas erradas que estavam ameaçando a igreja. A igreja estava sofrendo, a pressão de falsos ensinos. E aí Paulo teve que escrever uma carta para combater esses falsos ensinos. Principalmente o gnosticismo e o legalismo. O legalismo, quando nós falamos de legalismo, nós estamos falando do legalismo judaico, ou seja, eles estavam aqui, a Bíblia diz que foi para liberdade que Cristo nos libertou, ou seja, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, eu não vivo mais sobre a lei. E agora, o que acontecia? As pessoas se convertiam, mas ainda alguns falavam assim, não, tudo bem, você serve a Jesus, mas você tem que guardar o sábado. Você serve a Jesus e você não pode comer carne de porco, porque judeu não come carne de porco e algumas outras coisas. Não, você serve a Jesus e você tem que guardar as datas. E aí Paulo está combatendo, falando, não, em Cristo nós somos livres. Lembra que semana passada falou da sombra? Que tudo isso era uma sombra, que toda isso era uma alegoria do Antigo Testamento, mas agora se cumpriu em Cristo. Então, eu não vivo mais debaixo das regras da lei, porque agora eu estou em Cristo. Graças a Deus, porque eu, pessoalmente, amo uma feijoada. Glória a Deus, quem gosta de feijoada aí? Aleluia, e que beleza. Mas também havia uma outra circunstâncias que na verdade, o grande conflito, e você vai ver Paulo escrevendo isso para os Colossenses, a carta aos Coríntios, Paulo combate isso também, e outras cartas também, que é o tal do gnosticismo, que é uma mistura de filosofia com religião. Mas qual era a ideia do gnosticismo? E eu achei um resumo que eu acho mais fácil de compreender. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar no gnosticismo, o conceito do gnosticismo ainda é muito real hoje. Mas qual era a ideia? O que essa heresia ensinava? Que a carne é essencialmente má. E que Deus é essencialmente bom. E que um Deus que é essencialmente bom não pode se relacionar com um homem que é essencialmente mau. Então é isso que o gnosticismo ensinava. E qual é? Aí existe um abismo entre esse Deus e esse homem. E como que o gnosticismo resolve o problema desse abismo? Que esse Deus que é essencialmente bom, ele cria um ser um pouco menor do que ele. Aí ele cria o ser que ele criou, cria outro ser, isso é heresia. Um pouco menor, aí ele cria um outro ser um pouco menor, o outro ser, até que chega Jesus. E quem é Jesus para o gnosticismo? É uma pessoa criada por Deus, desprovida de toda a divindade, ou seja, aí ele pode se relacionar com o homem. É isso que ensinava o gnosticismo. E aonde está o problema aí? É que tira toda a divindade de Cristo, e Cristo não é Deus. Coloca Cristo no patamar das coisas criadas, como se fosse um anjo.
E que ainda eles colocam que Deus cria um anjo, que cria outro anjo, que cria outro anjo, que cria Jesus. Olha a heresia. E isso estava entrando dentro da igreja. E aí Paulo vem e ensina. Por quê? Porque essa heresia, ela nega a soberania e a divindade de Cristo. E tira Jesus da condição de intermediária de trazer Deus e o homem. E aí Paulo vem, escreve essa carta, e como nós aprendemos aqui no primeiro e no segundo capítulo, basicamente, ele combate, ele fala contra esses falsos ensinos, ao ponto de dizer lá, olha, não se permita ser enganado por ninguém. E aí ele traz quem é Cristo na sua essência. Tanto que se você pegar o capítulo 1, no versículo 15, abre comigo lá, só para a gente recapitular aqui, olha o que Paulo escreve a respeito de Cristo. Ele diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, ou seja, ele já está dizendo, ele é o próprio Senhor, ele é o próprio Deus, e ele é o primogênito, ou seja, ele não foi criado por um anjo, ele é o próprio Senhor. E aí ele vem destruindo esses argumentos, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então Paulo vem e mostra que Cristo é o próprio Deus encarnado, mostrando sobre Cristo como Criador e não criatura, como soberano do universo, e que todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. Então, na verdade, o livro de Colossenses, ele é um tratado cristológico, e coloca Cristo na posição que Cristo tem que ocupar, como a primeira coisa, a única coisa que devemos adorar e crer. Então, basicamente, o capítulo 1 e 2 é Paulo falando contra esses falsos ensinos e defendendo a autoridade de Cristo contra esses falsos ensinos. Quem está entendendo, diga amém. Ele passa basicamente os 2 primeiros capítulos falando sobre isso. Agora ele entra no capítulo 3, uma introdução, e aí ele faz uma estreita conexão entre o que Paulo ensinou e o que ele ensinará a partir do capítulo 3. Porque aí Paulo começa a combater, no capítulo 3, a religiosidade, ou a falsa religiosidade, e trazer as evidências de uma verdadeira conversão. Porque tanto o gnosticismo como o legalismo, ele na verdade ele só produz uma coisa, um religioso. Quem é o religioso? Religioso não é aquele que pratica alguma religiosidade. O religioso, como está bem descrito lá em Mateus 23, e Jesus é muito duro. É interessante que quando você olha a vida de Jesus e os evangelhos, Jesus ele tem paciência com os discípulos, ele é misericordioso com o povo, mesmo que o povo estava lá apenas pelo pão que ele multiplicava, mas Jesus tinha ainda paciência com esse povo. Mas se tem um grupo que Jesus não dá moleza, eram os religiosos. E tem um capítulo, o capítulo 23 de Mateus é exclusivo para isso, e ele desce a lenha, ele não dá moleza. Quem é o religioso?
é aquele que se acha superior, é aquele que é arrogante, é aquele que acha que sabe tudo, que por meio das suas práticas de religiosidade, ele se sente superior a qualquer pessoa, inclusive a Deus, mas ele é, como ele mesmo diz, um sepulcro caiado. Por fora tem aparência, mas por dentro é morte, não tem realidade. É aquele que não ajunta, que espalha, é aquele que atrapalha, que faz um desserviço para o evangelho, mas que tem aparência, parece, tem algumas coisinhas ali, mas ele não tem realidade de vida de Deus dentro dele. E é esse tipo de religiosidade que Paulo começa a combater agora no capítulo 3. Por quê? Porque Paulo deixa claro que Cristo, e só Ele é a resposta, que Cristo é a nossa plenitude. E Paulo mostra uma estreita conexão, e agora que a gente vai entrar na mensagem. Uma estreita conexão entre o que cremos e o que praticamos. Porque a vida cristã, ela tem dois aspectos. A vida cristã tem o aspecto subjetivo da fé, que é algo que não é palpável. Eu não consigo medir a tua fé. Eu não consigo dizer para você o quanto você tem de fé. Eu não posso nem questionar isso em você. Porque isso é subjetivo. É algo que está lá dentro, é uma realidade interior que você não consegue dizer para mim o tamanho da minha fé e nem eu a sua. Então eu não posso medir. Eu não posso dizer, eu não posso fazer juízo de causa disso. Só que tem um outro lado da vida cristã, sim, que não é subjetiva. Que ela é evidenciada através da minha vida. Eu não consigo dizer o tamanho da tua fé. Eu não posso fazer juízo de causa em relação à tua fé, a tua fé com Deus. Porém, por meio das evidências da minha vida pessoal, como eu me comporto, o que eu falo, como que eu me visto, como o meu casamento, como que eu me relaciono, como eu lido com dinheiro, como que eu lido com os negócios, como que eu lido lá fora, como que eu lido com a minha mídia social. Tudo isso é uma evidência de que de fato algo aconteceu ou não. E é aqui que está o problema do cristianismo hoje. Porque há um abismo muitas vezes e parece que as pessoas fazem uma dicotomia, ou seja, uma separação entre a vida, a fé interna e a vida pessoal. E o grande problema hoje, a crise que nós vivemos, e quem está comigo há muitos anos sabe que eu falo isso sistematicamente, que é uma crise de incoerência. E qual é a incoerência? Pessoas que se dizem cristãs, confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas a sua vida, o seu modo de vida, não reflete de fato se ela se converteu. E isso que está trazendo muita confusão hoje. Porque a pessoa diz que se converteu, mas daqui a pouco ela está dançando na boquinha da garrafa, com roupa decotada e dando glória a Deus. Aí você fala, peraí, alguma coisa está de errado. Porque precisa ter evidências. Isso é um engano. Então, o capítulo 3... Paulo começa a falar de uma parte prática. O capítulo 1 e 2, ele fala de forma subjetiva. Mas no capítulo 3 em diante, ele vai tratar de forma prática. É como Efésios. Colossenses e Efésios são duas cartas que se complementam. Colossenses fala que Cristo é o cabeça. Efésios fala do corpo, que é a igreja.
Nos capítulos 1 e 2 de Efésios, você vai ver ele tratando de forma subjetiva. No capítulo 4 e 5, ele já fala de forma objetiva, como que a igreja deve se comportar, e você vai ver essa mesma maneira de proceder, tanto a carta aos Coríntios. Então vamos ler o capítulo 3, lembrando que ele é uma continuação do capítulo 1 e 2, tá? Tanto é que no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: portanto. Como ele começa dizendo, portanto. Isso já dentro do português é uma conjunção, ou seja, é para ligar a história, o que vinha sendo falado com o que vai ser falado. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Hoje eu vou tratar somente desses 4 versículos. Paulo começa a falar das evidências de uma conversão ou de uma verdadeira conversão. E a primeira evidência, porque Paulo ele começa a falar agora das reais motivações da vida cristã. Ele começa a falar sobre as responsabilidades. No capítulo 3, ele vai falar do relacionamento de marido e mulher. Ele vai falar do relacionamento com os filhos, ele vai falar de relacionamentos com o patrão, com o empregado. Então agora Paulo ele é bem específico. Mas ele começa o capítulo dizendo, portanto, ou seja, vocês se converteram, vocês entenderam que agora vocês são de Jesus, Jesus morreu na cruz, Ele é o seu Salvador, você entregou sua vida, você tem uma nova natureza, agora você tem uma nova natureza dentro de si. Então ele começa usando a expressão, portanto, ou seja, então já que vocês fizeram isso, ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram, ele continua, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. A primeira evidência de que uma pessoa se converteu de verdade. Porque, deixa eu te falar uma coisa, a conversão não acontece só porque você veio num apelo na frente da igreja, levantou a sua mão e disse, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. A conversão é um processo espiritual que vem de Deus, por meio do Espírito Santo dentro do nosso coração e nos leva a uma transformação interna da nossa natureza, das nossas vontades, das nossas emoções, uma renovação da mente. Ao mesmo tempo que o novo nascimento ele é instantâneo, a conversão ela é um processo de transformação na vida do homem por meio da palavra e do Espírito Santo. Ele não é apenas uma demonstração de que você agora optou em fazer parte de uma igreja, e que você veio a um apelo, optou por fazer parte de uma igreja, até se batizou, e você vem todos os domingos na igreja, e você senta numa cadeira, ou você decide ficar em casa, e você fala, não, mas eu sou convertido. A ideia dessa mensagem é mexer com a igreja. E é sim, nós fazemos uma reflexão que se de fato nós nos convertemos. Porque pode ser que você esteja vivendo no engano, e a minha responsabilidade como pastor é que quando nós estivermos no céu, todos estarão juntos. A minha responsabilidade é pregar a palavra para que amanhã ou depois você não fale assim, não, o pastor não ensinou isso. Eu fui enganado por um falso profeta que me prometeu algo que não aconteceu.
A grande parte dos frustrados evangélicos ou ditos evangélicos, os decepcionados, desigrejados, na sua grande maioria, são pessoas frustradas porque foram-lhe prometidas bênçãos e promessas que não é bem isso. Então, nós precisamos aprender e acordar para algumas coisas na vida. A primeira evidência de uma pessoa convertida é que a pessoa, ela deseja as coisas do céu mais do que a terra. O que o texto diz é isso. Portanto, se vocês já estão ressuscitados em Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Se uma pessoa se converteu genuinamente, ela tem um anseio, ela tem um desejo pelas coisas do céu. Isso toma o coração dela, toma o tempo, a mente dela. Eu não estou dizendo que ela vai viver completamente desconectada desse mundo. Mas eu estou dizendo que a grande mudança dentro do coração do homem é a questão dos valores. Paulo descreve isso em Filipenses dizendo, olha, o que para mim antes era lucro, agora eu tenho como perda, como esterco. Não tem mais valor. A verdadeira e genuína conversão, ela gera uma transformação de valores. Não é eu seguir um livro de regras de uma igreja e esse livro de regras me diz o que eu posso e o que eu não posso fazer. Não, é que agora houve uma mudança tão grande dentro de mim e o Espírito Santo que habita dentro de mim agora, ele define os meus valores, os meus comportamentos, o meu linguajar, meus relacionamentos. Então, coisas que para mim eram significativas, eram importantes, eram prazerosas, mas que diante de Deus perdeu a graça. Porque agora há um desejo de buscar, de desejar as coisas do alto. A verdadeira conversão pode ser percebida pela nossa identificação com Cristo e o nosso desejo com Cristo. Vamos considerar 2 pontos. Primeira coisa é que os convertidos se identificam com Cristo. Olha o versículo 3. Ele fala assim, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Ele dá o exemplo de que é justamente, agora a minha identificação é com Cristo. Ele morreu, eu também morri. Eu morri para esse mundo, eu morri para as paixões. Tanto que ele é um pouco mais enfático, é o tema da mensagem da semana que vem, porque no versículo 5 ele diz justamente isso. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O Cristo não apenas morreu por nós, ou seja, nos substituiu na cruz, mas também nós morremos com Ele. Isso nos torna, nós nos identificamos com Ele em relação a. Por isso que a Bíblia fala que agora eu estou nele. Na cruz, nós estávamos mais perto de Cristo do que os malfeitores, um do lado do outro, né? Nós estávamos no centro, junto com Jesus. Tem gente que fala, não, eu sou que nem o malfeitor, o ladrão bom, né, que não é ladrão bom, que estava do lado. Não, a nossa identificação é tão poderosa que nós estávamos no mesmo lugar que Jesus na cruz. Na cruz não apenas pagou a nossa dívida com sua morte, mas também quebrou o poder do pecado na nossa vida. Russell Shedd, teólogo brasileiro que já faleceu alguns anos atrás, está correto quando diz que a morte inevitavelmente desliga o morto dos interesses desse mundo.
Se eu me converti genuinamente, eu me desconecto desse mundo. E quando eu falo mundo, eu estou falando das porcarias desse mundo. Nós precisamos entender que a verdadeira conversão, e como a palavra mesmo diz, conversão, ela é uma mudança de 180 graus, ou seja, eu estava indo por um caminho, mas agora eu mudei. Agora minha vida é outra, meu caminho é outro. Minha realidade é outra, meus valores são outros, meus anseios são outros. Então cabe nós a pensarmos, se não houver isso, como que eu posso dizer, a pessoa chega lá e fala, não, eu me converti, eu estou indo na igreja, mas ele continua vivendo numa prática, no pecado. Não, não tem problema. Essa semana eu vi mais um vídeo, um pastor comentando justamente daquela moça lá que se dizia cristã, agora está fazendo OnlyFans, a Vanessa Urach, e ela, não, eu sou salva, Deus me ama, mas eu posso me prostituir. É para ganhar dinheiro, eu gosto de fazer isso, eu posso fazer isso, quer dizer, como? É muito comum você ver artista que se diz convertido, não estou dizendo quem é e quem não é, mas eu estou dizendo que é muito comum você ver o artista dizendo, eu me converti, mas ele continua tendo um linguajar chulo, um comportamento inapropriado, alguma coisa está de errado, ou na fé dele, ou ele não entendeu que precisa abandonar esse tipo de prática. Porque a verdadeira conversão não é que nos tira algo, é a gente que joga fora. Tem coisa que Deus nos tira, mas tem coisa que eu jogo fora, que eu não quero mais. Porque não faz parte da minha natureza, não alimenta mais uma área que morreu. A tristeza hoje, eu preciso falar com a igreja, é que, irmãos, você precisa se converter de fato. Não pode fluir da mesma boca bênção ou maldição. Então como que eu venho para a igreja, eu dou glória a Deus e aleluia, e durante a semana eu xingo de tudo quanto é nome, algo está errado na minha fé. E se isso não te constrange, porque pode ser que às vezes a pessoa solta uma, mas ela solta e nem constrangida fica. Às vezes eu estou do lado de irmão aqui da igreja que solta a palavra do meu lado, eu fico constrangido e ela não fica. Eu falo, meu Deus do céu. Como a pessoa não fica constrangida? Então, irmãos, quem se converte, ele começa a ter um desejo pelas coisas do céu, pelas coisas que diz respeito a Deus. Vir no culto não é um martírio, é prazer. Paulo Davi fala, eu me alegrei quando me disseram, vou para a casa do Senhor. Ah, domingo de manhã eu vou acordar mais cedo, mas eu tenho prazer. Ah, vai ter não sei o que, eu vou participar, eu quero estar enfiado em tudo, eu quero me alimentar o que for possível, porque é isso que me dá prazer. Comer das coisas do Senhor, me alimentar da mesa do Senhor, de estar com gente de Deus, de estar envolvido com as coisas do Senhor. Ler Bíblia para mim é prazeroso, é o meu momento. Agora pergunto, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia na tua casa e você leu como devocional? Agora a pergunta, quantos capítulos da sua série você assistiu essa semana? Eu tenho uma mecânica interna que eu não assisto mais do que 2 ou 3 capítulos de qualquer série, mesmo que eu goste muito. Que eu não me permito gastar tanto tempo dessa forma. Isso é uma coisa minha. Tem gente que maratona 2 dias, 5 temporadas, mas já está com a gente aqui
há 11 semanas e não leu o livro de Colossenses inteiro. Irmão, com todo respeito, está na hora de você se converter, irmão. Saiu a temporada nova, 13 capítulos, assistiu em 2 dias, mal dormiu, ficou colheira. Mas a gente está 11 semanas estudando o livro de Colossenses, que em 4 capítulos você não teve a curiosidade de ir até o final, para aquilo que o pastor vai falar. E o desafio foi: leia um livro de Colossenses. Outra coisa que nós precisamos considerar é que nós vivemos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Paulo diz que nós estamos em Cristo. Cristo é a nossa vida. Ele diz aos Filipenses: para mim, viver é Cristo. Cristo passa a ser o centro da minha vida. Quando a gente fala de uma vida cristocêntrica, ela é completamente direcionada e dirigida pelo Senhor e para o Senhor. Tudo que eu faço da minha vida é em prol de Cristo. Aos Gálatas, Paulo afirma: não sou eu não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo que vive em mim. A minha vida é regida por Cristo, por sua vontade, por sua palavra. Nós temos agora a vida eterna. E no livro de 1 João ele fala: aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho não tem a vida de Deus. Então Cristo passa a ser o centro da nossa vida, o propósito da nossa vida. Por que eu tenho filho? Eu tenho filho para a glória de Deus. Por que eu caso? Eu caso para a glória de Deus. Por que eu trabalho? Eu trabalho para a glória de Deus. Eu tenho pessoalmente uma grande influência daquele grupo de irmãos ali, pós-reforma protestante, os piedosos ali, que eles tinham um princípio de vida. Que tudo que eles fariam era para a glória de Deus, não era ir no domingo no culto. O meu trabalho é para a glória de Deus. Então sabe por que eu faço um bom trabalho? Que eu sigo o correto, que eu sou honesto? Eu faço isso para a glória de Deus. Eu não passo a mão, eu não passo a perna em ninguém, e faço o melhor trabalho, mesmo que eu não ganho o que eu gostaria de ganhar, para a glória de Deus. Sabe por que eu vivo um casamento? Eu vivo um casamento para a glória de Deus. Sabe por que eu educo meus filhos? Para a glória de Deus. Eu não educo meus filhos para serem bem-sucedidos para o mundo apenas, mas para ser bem-sucedido para Cristo. É para a glória de Deus. Uma vez minha filha me perguntou: pai, o que você gostaria que eu fosse? Médica, isso, aquilo. Eu falei: eu quero que você seja aquilo que Deus chamar para a glória dEle. Pode ser que você seja uma grande médica, cientista, sei lá o quê, ou Deus te chama para ser uma mãe, uma esposa, dona de casa, que vai glorificar o Senhor lá na casa. Se eu fizer a limpeza, vai ser para a glória de Deus. A faxina onde eu trabalho é para a glória de Deus. Não é um trabalho mequetrefe de qualquer jeito, enganando pessoas, roubando coisas dos outros. Não. Pastor, eu não roubo nada de ninguém. Quando você chega atrasado, quando você não faz o seu serviço lá na empresa no qual contratou e pagou você para isso, você está roubando as pessoas. Você está roubando dinheiro de quem pagou você para aquilo. Algumas vezes nós dizemos: a música é a minha vida. Ou outros dizem: o esporte é a minha vida. Ou alguém pode dizer também: o fulano vive para trabalhar. Essas tais pessoas encontram a vida, o tudo que ela significa, ou significado nisso. Aceitação. Então tem pessoas que colocam o esporte, a música, o trabalho, família, casamento, filhos. A minha vida é isso.
Alguns até usam, né, a expressão, né, vida. Vida. Minha vida é Cristo. Porque as pessoas querem buscar significado e aceitação. Então, aonde elas encontram significado e aceitação, aquilo se torna o Deus dela. E ela vive em função daquilo. Há pessoas que fazem isso, às vezes, verdade, praticando um esporte. Ou sendo um músico. Ou trabalhando. E tantas outras coisas. E isso se torna uma idolatria, porque isso acaba se tornando o centro da vida dela. Pastor, como eu sei que eu sou idólatra? E como eu sei que tem uma idolatria na minha vida? Tudo aquilo que define a sua agenda é o seu objeto de adoração. Tudo aquilo que define a sua agenda é o objeto de adoração da tua vida. Se quem define a tua agenda é o dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Pastor, mas trabalhar não é bom? É ótimo, é necessário. Mas é para a glória de Deus. Ele não pode roubar o meu tempo com Deus, meu momento. Não, mas eu estou lá no trabalho. Não, não é isso, você não entendeu. Tudo que define a minha agenda. Não é a agenda que me define, é eu que defino a agenda. Eu sei que para alguns irmãos ter o culto apenas de manhã ficou difícil. Eu tenho essa consciência e foi difícil tomar essa decisão. Mas eu também sei que para alguns irmãos não estão vindo no culto só porque não quer acordar mais tarde. É fato. Porque domingo quer ir dormir até um pouco mais tarde. Ok. Se os meus filhos definem a minha agenda, tem algo de errado nessa história. E olha que eu tenho 2 filhas e eu faço muita coisa. Eu não estou dizendo de servir aos meus filhos, de fazer. Eu estou dizendo que tem gente que depois que virou mãe, acabou. Depois que virou pai, acabou. A criança virou o centro da casa. Isso é idolatria. O filho deve ser um complemento na vida de um casal para continuar a vida. E não é virar a vida toda em centro daquilo e vive aquilo e acabou. Casamentos acabam por causa disso. Ai, o meu trabalho, a minha profissão. É você que define. E a Bíblia diz que nós precisamos entender que para o cristão, Cristo é a nossa vida. Jesus Cristo, Ele domina o nosso pensamento e preenche a nossa alma. E a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo. Nós nos identificamos porque agora nós só morremos com Ele, mas nós ressuscitamos. Agora eu tenho uma nova natureza. Quem está entendendo, diga amém. E o texto diz que nós estamos escondidos em Cristo. E agora a gente não pertence mais a esse mundo, mas a Cristo. Eu sou de Cristo. E eu estou nele. E as fontes da vida nos quais nos alegramos, vêm somente dele. Cristo deve ser a nossa fonte para suprimento da vida cristã. Estar escondido em Cristo significa que nele nós temos segurança e satisfação. Nós tivemos ontem uma perda de uma pessoa importante para a nossa nação, Silvio Santos. É uma pessoa que, pega a minha geração principalmente, nós crescemos ali, é uma influência muito grande.
E ele criou, né, todo um legado, uma estrutura, um negócio gigantesco. Não podemos negar isso. E não podemos negar que é de admirar isso. Alguém que vendia caneta como camelô e se transforma numa pessoa com tal influência e com um grupo empresarial da forma que ele construiu, um império, né? Claro que é de admirar. Principalmente, nós sabemos que, de forma honesta, e sempre se comportou assim, deve mesmo ter mais admiração ainda. Porém, hoje ele está sendo enterrado. E sabe o que tem dentro do caixão? Só ele. Tudo ficou. Mesmo que ele tivesse todo o dinheiro, até esse dinheiro teve limite. Durou, claro, eu não estou aqui diminuindo esse homem, pelo contrário. Mas perceba que um homem todo poderoso desse, até o dinheiro teve limite. Chegou uma hora que a morte falou, não tem jeito. Então a pergunta é, nós vivemos em função do quê? Porque se fosse eu e você naquele caixão, qual seria o nosso destino depois disso? A nossa esfera de vida, ela não é mais terrena. Nós nascemos do alto, buscamos as coisas do alto. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, nossa pátria está no céu. E nós desejamos e aspiramos as coisas do céu. Agora, isso não significa irresponsabilidade com as coisas da terra, mas significa que os nossos motivos e a nossa força vêm de Deus e não da terra. O Senhor é a minha alegria. O Senhor é a minha força. Há alguns que mudariam esse versículo para a minha conta bancária é a minha alegria. A minha conta bancária é a minha força. Outros mudariam para dizer, o meu Rivotril é a minha alegria. O meu Rivotril é a minha força. Outros fariam assim, o meu carro é a minha alegria. O meu carro é a minha força. Outros ainda, agora está entrando no grupo dos imbecis, diriam, os meus tantos seguidores é a minha força, os meus tantos seguidores é a minha alegria. A nossa alegria vem do Senhor e unicamente dEle. Ele é a nossa força. É Ele que nos fortalece. Segundo, um novo convertido ou um convertido, ele tem aspirações por Cristo. Essa aspiração por Cristo é descrita por Paulo de duas maneiras. Primeiro, o convertido busca mais a glória de Cristo do que a glória do mundo. Uma pessoa convertida busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade. Conversão é uma mudança de valores e uma mudança de prioridade. Isso é uma genuína conversão. Não é o que nós vemos, e me preocupa certas atitudes que eu tenho falado assim, meu Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, e de forma alguma, eu estou me colocando aqui como alguém que seja perfeito ou superior. De forma alguma. Eu estou dizendo aqui como alguém que tem dificuldades, tem falhas, tem crises, tem fraquezas, limitações. Porém, nós precisamos entender que a verdadeira conversão, ela vai promover dentro de nós uma mudança
de fato, nas nossas prioridades. Eu ficava pensando, hoje de manhã, Jesus, Ele não vai buscar uma noiva que está casada com esse mundo. Deixa eu te explicar melhor. Vou dar um exemplo, eu pedi para minha esposa, para ela me permitiu falar. Quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa, eu não arranquei ela do braço de ninguém. Eu não tive que convencê-la de que eu seria um bom negócio para ela, um bom partido. Eu não tive que disputar ela com alguma coisa ou com alguém. Porque que tipo de relacionamento, vamos falar agora de forma muito natural, que tipo de relacionamento eu teria que se ela gostasse de alguém e eu tentasse convencer ela de que eu sou melhor do que aquele alguém? No mínimo é um comportamento doentio. No mínimo. Então se você é solteiro e está gostando de alguém, gosta de alguém, pula fora. Ou ore, para que isso mude. Mas já posso te dizer, provavelmente você vai quebrar a cara. É fato. É como, e agora com todo respeito a quem passou por isso, mas eu preciso falar, porque toda vez eu pego situações assim, é como você casar com alguém que já tem filho e é ex. Eu falo, não tem problema não, você quer? Você quer se relacionar com essa pessoa, ela já tem um filho, ela tem um ex, você quer? Aprenda uma coisa, você vai ter que conviver com um fantasma. Se você não tem problema de conviver com um fantasma, segue a vida. Mas depois não reclame. Porque é fato. Você vai ter que conviver com o fantasma ali o tempo todo, batendo lá, ó, pensão, ó, criança ficou doente, nananana. Se eu souber lidar com isso, tiver maturidade para lidar com isso, beleza. Porque se não tem maturidade, não entra nisso. Então imagine que relação que eu teria com a minha esposa, que eu tivesse que ir lá e tentar convencer. Ah não, eu gosto da pessoa. Eu falei, não, eu gosto mais de mim, eu sou mais legal, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho isso para te oferecer. E vamos supor que ela, por algum motivo, falasse, não, é verdade, eu acho que o melhor negócio é aqui. Quando ela viesse para cá, é que nem o povo quando sai do Egito. Quando apertava, o que eles queriam fazer? Voltar para o Egito. A cebola do Egito é melhor. Quando apertasse aqui, ela falou, eu acho que eu fiz um mau negócio. Agora, não foi assim. Se você entra numa situação, mas o seu pé está lá ainda, você tem um problema. Por isso que a Bíblia fala que nós morremos, ou seja, desconecta. Passou. Quem está entendendo, diga amém. Cristo não vai buscar uma igreja que está apaixonada pela terra. Cara, Deus não vai ficar brigando com Mamon por sua causa. Não, Mamon, amarra o Mamon, repreende Mamon. Não, mas eu gosto de Mamon, eu gosto de dinheiro. Dinheiro é tudo para mim. Biblicamente, eu não tenho base bíblica para dizer que Deus vai brigar por nós nesse aspecto. Pelo contrário, no livro de Salmo diz que Deus os entregou. É isso que vocês querem? Vocês querem carne? Então vai. Romanos capítulo 1, Deus os entregou as suas paixões. Deus não vai ficar brigando por mim e por você nesse aspecto. Não vai. Você quer viver no pecado? Você quer continuar falando, você quer usar essa língua só para falar mal dos outros? Você quer continuar transando, fazendo, acontecendo, sem ser casado, tá tudo? Quer fazer? É apaixonado por dinheiro? É isso que você quer? Essa é a tua vida? Tô. Vai. É essa a realidade. Um convertido de verdade
suas prioridades, suas realidades mudam. Eu não estou dizendo que é do dia para a noite. Não é. Isso é um processo. Tem gente hoje que troca a igreja por tudo. É só aparecer alguma coisa mais interessante. É só aparecer uma coisinha mais legal. Sabe qual é o nome disso? Prostituição. Adultério. Imagine eu casado. Aí eu estou um pouco cansado da minha esposa. Sei lá. Passando por uma fase. Falar, estou cansado. Em vez de ser uma do cabelo castanho, do olho castanho, eu arranjo uma japonesa. Experiência. Isso é adultério. Ah, mas eu não estava muito bem, uma fase difícil do meu casamento, minha mulher não está comparecendo, está distante. Sei lá, sabe como que é, né? Não sei não, isso é pecado, eu sei que é pecado. É na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença. É tendo ou não tendo. Isso chama-se aliança. É com alegria, é sem alegria, é aliança. Agora, por que eu trago isso para a minha relação com Deus? Uma pessoa que é convertida, ela aspira mais pelo reino dos céus do que as riquezas da terra. Um indivíduo convertido, ele tem saudade do céu. Irmão, com todo o amor que eu amo os irmãos, eu não entendo como o irmão consegue ficar tanto tempo longe da igreja. Eu não sei como o irmão consegue. Eu não sei como o irmão consegue ficar tanto tempo sem orar, sem ler Bíblia. Eu tenho minhas dúvidas. Hoje eu estou fazendo a cabeça de alguns aqui entrar em crise. É crise boa. Se te levar para Jesus, melhor ainda. Mas eu não entendo. Ah, não, minha vida é corrida, eu trabalho, eu estudo. E daí? Você não é melhor do que ninguém, todo mundo faz isso e muito mais. Você não é melhor do que o pai do Cris, o Júlio, que tem 2 empregos. Então, por que você se acha melhor e arrogante ao ponto de dizer que você não tem tempo? Que você não pode? A questão é, você não pode ou você não quer? Salmo 42, ontem eu estava lendo ele em casa, meu momento aleatório de leitura. Mas, olha o que o salmista diz. Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E aí ele faz uma pergunta: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? A minha alma tem sede, ao anseio, o salmista diz. E eu não vejo a hora de entrar na presença, e ali ele está falando justamente de estar no templo, de estar no momento de adoração. Como que alguém que fala que é convertido fica meses sem vir para a igreja? Como que alguém que diz que é convertido consegue ficar em um ambiente, sem ler Bíblia, sem ter um momento devocional, mas ele consegue assistir todos os filmes do Harry Potter em uma semana? Ainda sai falando, não sei o que, Leviosa. Ele
consegue falar todos os enigmas do Harry Potter, mas não sabe um versículo, não memorizou um versículo da Bíblia, e vem dizer para mim que é crente, alguma coisa está de errado. Não, mas eu fui lá na igreja, fiz o apelo, batizei, tomei ceia. Alguma coisa está de errada com o nosso cristianismo, irmãos, e a gente precisa. Pode ser que essa palavra seja um pouco mais... Mas eu confesso, irmãos, eu estou num momento... Eu chamo, dentro da minha casa, eu uso essa expressão, eu estou no momento Silvio Santos, aproveitando o Silvio Santos. Quando eu falo estou no momento Silvio Santos, é o seguinte, o Silvio Santos na vida dele, você percebe que os últimos anos ele não estava nem aí mais, né? Ele falava o que queria, ele usava a roupa que ele queria, se ele queria sair de pijama, ele saía. Eu estou num momento, não que eu estou saindo de pijama na rua. Mas eu estou entendendo, irmão, que Deus me chamou para pregar o Evangelho. E eu tenho me comprometido com a pregação do Evangelho. Eu não estou comprometido e não estou aqui para entreter você. Se você quiser ser entretido, eu te dou endereço de boas igrejas de entretenimento, próximo da gente. Se você quer ser tratado como um mico de circo, eu posso te até direcionar. Mas se você quer ouvir Evangelho e aprender sobre Bíblia, aqui é um bom lugar. Se você quer ouvir mentiras que afagam o seu ego, vai assistir David Leonardo. Você não sai nem de casa. Fica em casa, coloca David Leonardo, toma seu suquinho lá, sua bisnaguinha Seven Boys, e vai ser esse crente. Eu não tenho nenhum compromisso em entreter ninguém aqui. Um dia sentou um casal comigo, vou embora da igreja por causa disso. Falei, vai irmão, não posso fazer nada. Qual o seu motivo? Então, irmão, amém. O que eu posso oferecer é isso. Eu tenho isso. A igreja é assim. Aqui é assim. Não estou gostando da igreja, isso e aquilo. Aqui é assim. Aqui a gente dança essa dança e canta essa música. Se você quiser outra coisa, vai para outro lugar. Pastor, isso é duro. Não. Aqui nós temos uma maneira e aqui a pegada é aqui. O negócio é assim, eu sou pastor desse negócio. O dia que eu for pastor, pode fazer outra coisa. Enquanto eu for, esse é o negócio. Enquanto eu estiver sentado ali, é assim. Uma pessoa que é convertida, os seus olhos estão postos na cidade cujo arquiteto e fundador é Deus. O céu é o seu lar, sua recompensa, seu prazer e sua origem. Um convertido, ele pensa mais nas coisas do céu do que na terra. A sua mente é ocupada. As coisas do alto deveriam inspirar e controlar a sua vida. Os nossos pés devem estar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar no céu. Um convertido, sabe o que ele faz? Tudo que ele faz é para a glória de Deus. Eu quero ser um empresário muito bem sucedido, eu vou ser para a glória de Deus. Não tem problema nenhum você ser um grande empresário, que você seja. Mas seja para a glória de Deus. Agora a pessoa empresário ganha dinheiro e nem diz mudar. E vem falar que glorifica ao Senhor. Eu quero ser um youtuber, um influencer. Seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. Faça com que Deus seja glorificado nisso. Nós vimos agora nas Olimpíadas, né, uma chacota com o cristianismo. Mas sabe o que foi interessante? Que alguns atletas que são cristãos deixaram claro isso lá dentro. Não vou me calar. Vou fazer de alguma forma. Cristo vai ser glorificado nisso. É isso que nós vamos ser. Eu queria encerrar com o capítulo 4 de Filipenses. A banda pode subir rapidamente.